O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 139. Alguns espíritos e antes deles alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta dos espíritos. Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? Nota de Allan Kardec. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode com certeza dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa donde saiu. Essa ideia, de nenhum modo, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Pois muito bem, Martinha. E Allan Kardec continua informando que, dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo pelo qual aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde se origina uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Comentário do Espírito Miramês. Não existem contradições nas definições da alma. Existe, isso sim, pobreza de linguagem para transmitir, através da palavra, a realidade do espírito. Todos reconhecem e propagam que o espírito foi feito por Deus e que conserva a sua imortalidade por ter surgido de um ser imortal e distinto em toda a sua divina natureza. Os nomes de Deus e dos Espíritos se encontram na farta literatura mundial, com diversos sinônimos, sem que, entretanto, se modifiquem por causa de simples palavras. É isso aí, né, Regina? E na mensagem anterior falamos sobre o progresso das criaturas. Quanto mais cresce a humanidade, mais se entrega à força da unidade espiritual e passa então a encontrar Deus de outra forma, mais elevada, e os espíritos na sua realidade espiritual. O sol não se perturba. Se chamado de lua, como a lua não se modifica, se chamada de sol. Com o passar dos tempos, a própria ciência vai nos mostrando a unidade de Deus e a imortalidade da alma. Nossos comentários. Devemos lembrar que a nossa linguagem ainda é muito pobre, por isso muitas vezes os espíritos superiores têm dificuldades em exprimirem-se na nossa linguagem, utilizando então termos ou palavras para nos esclarecer seus conhecimentos. Sim, Paulo, muito bem lembrado. Por isso, os espíritos superiores utilizam determinados meios de comparação, tal qual Miramês, quando nos diz que o Sol, se chamado de Lua, não se modifica, e vice-versa. As coisas são o que são. Assim, somos espíritos imortais criados por Deus. E também, amigos, cabe ressaltar que Kardec nos diferenciou como alma
quando encarnados, e espíritos quando na erraticidade, isto é, quando estamos no período compreendido entre as encarnações, ou seja, quando estamos na pátria espiritual. Muito bem, Regina, passamos então aos comentários do Espírito Miramês. Tudo depende do tempo para ser explicado melhor e entendido com mais profundidade. As contradições notadas entre os homens se devem às diversidades de níveis de vida, de faixa evolutiva, porém, no fundo, as ideias são as mesmas, mesmo as nascidas em diferentes lugares. Jesus já falava que haveria de vir um tempo de termos um só pastor e um só rebanho, e isso poderemos aplicar em todas as modalidades da vida. Começando pela linguagem, é de compreensão comum que no amanhã haveremos de simplificar os idiomas, os meios de comunicação entre as criaturas. Um só rebanho, no entendimento das leis espirituais, significa todos trabalhando juntos para facilitar e ganhar tempo no aprendizado de todo o conjunto. E Miramês continua nos dizendo que Deus é o mesmo Deus em tudo e em todos. Assim as leis, assim Jesus. As diferenciações são atrasos nascidos da ignorância. Logo que esta ignorância cessar, o progresso tomará a dianteira e libertará a consciência em todos os sentidos. Todos os sofrimentos se alicerçam na ignorância, e com o domínio da sabedoria espiritual abriremos os olhos e passaremos a conhecer a verdade. Nossos comentários, então, a respeito da fala do Miramês. Amigos, quando passamos a refletir mais profundamente sobre a vida, começamos a entender um pouco mais sobre a grandiosidade da obra de Deus, nosso Pai. E Miramês nos relembra que as diferenças entre os homens se dão através da diversidade dos níveis de vida, da nossa faixa evolutiva, ou seja, dependendo do meu esforço e vontade, estarei, por assim dizer, melhor colocada evolutivamente. Ao contrário, nada evoluirei acaso tenha decidido optar pelo meu caminho, aquele caminho mais fácil, o caminho das paixões mundanas. Quer dizer, viver o aqui e o agora, sem me importar com o depois. Muito bem, Martinha. E é bem fácil optarmos pelas facilidades, bem mais cômodo. No entanto, como nos enganamos e atrasamos a nossa própria evolução trafegando pelas portas largas do mundo terreno, pelas portas das permissividades, das irresponsabilidades e descuidos que os chamamentos materiais nos convocam incessantemente. Miramês também nos lembra que chegará o dia em que haverá um só pastor e um só rebanho, nos igualando em todas as modalidades. É o que nos assinalam os estudos da doutrina e de toda a literatura espírita. Quanto à linguagem, já temos o Esperanto, uma linguagem universal, já também praticada em diversos pontos do planeta. E voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Para definir o espírito, o próprio espírito perde um tempo valioso. Ele é o que sempre foi. Criam-se religiões e filosofias humanas e elas examinam a alma sob um prisma específico. No entanto, é a mesma alma. Enquanto os homens não se entendem, o tempo passa, e no fim de todas as incompreensões haverá de surgir a verdade que nunca morre. Ela nasce no centro das necessidades. Regina, e Miramês ainda nos diz mais. Deves trabalhar mais e não te apegares muito às definições que o progresso já dispensou. A meta primordial do espírito é a felicidade, que somente pode nascer de dentro de si mesmo. O céu não está longe, ele está à espera do entendimento das criaturas filhas de Deus. Despertemos, pois, para a luz, que nos iluminará, facilitando o coração e a inteligência no saber e no amar. Pois então, Martinha, passemos aos nossos comentários. Realmente é da natureza da alma encarnada querer entender determinados assuntos e questões. Falando por mim, eu mesmo era assim.
não entendia ou não queria enxergar determinadas verdades. Precisei estudar muito até começar a tocá-las de leve, Regina. E é assim, a gente começa de leve, mas não desistindo e continuando no caminho, chegaremos lá. Porque a própria definição do que fosse alma, espíritos, Deus, soavam como definições pouco tangíveis para nós. Afinal, no campo terreno, são mesmo absolutamente intangíveis aos sentidos, quando estão desatentos ou pouco inclinados a tais entendimentos. Mas, como o próprio Cristo nos alertou, precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, meus amigos, escutando vocês, fica tão claro, e eu acabo percebendo, acabo compreendendo essas nossas limitações. Um grupo de estudos faz isso conosco, nos desperta, nos alerta, porque essas nossas limitações, a falta de conhecimentos mais aprofundados e mesmo a indisponibilidade, a falta de vontade de procurar tais conhecimentos que explicassem o que para nós, aqui encarnados, é ainda inexplicável ou pouco acessível, dada as nossas capacidades ainda tão limitadas. Então, meus amigos, interessante esse entendimento, porque quero contribuir, então, dizendo que se trabalharmos sem nos apegarmos às definições, como nos diz Miramês, seguindo os ensinamentos de Jesus, acabaremos por atingir a meta, a nossa evolução espiritual, tão almejada, tão sonhada.